Bom dia, irmãos! Nós vamos iniciar a aula número 13 da revista que estamos utilizando sobre o livro de Tiago. Ela tem como base o capítulo 4 do livro de Tiago, mais especificamente nos versículos 13 a 17. Eu vou ler esse trecho e depois nós iniciaremos a aula em si. Diz assim o texto: Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. O título dessa lição é O Perigo da Autoconfiança. E aí, no trecho de Tiago, que a gente acabou de ler, a gente vai ver que Tiago está fazendo uma crítica a pessoas ou talvez membros daquela comunidade, não necessariamente membros da igreja ali em si, mas judeus, né? Mas é uma crítica a essas pessoas que, de certa forma, se sentiam orgulhosos, que, de certa forma, se gabavam por ser bem-sucedidos, provavelmente. E aí a gente vai ter aqui a ideia de que a autoconfiança não faz parte do princípio cristão. Não é princípio cristão a autoconfiança. É claro que a gente tem que ter, e aí sim, de uma forma geral, né? Nós temos que ter planos, nós temos que nos planejar, nós temos que ter confiança para realizar as coisas, para realizar o nosso trabalho, para constituir nossa família. Sim, nós temos que ter. Mas nós temos que ter em mente sempre a ideia de que nós somos dependentes de Deus, que é Ele que nos dá força, que é Ele que nos dirige, que as nossas decisões têm que ser voltadas para Ele. Então, de início a lição já traz essa ideia de que a autoconfiança, esse orgulho, é algo mundano, é algo mal, né? Algo secular, e aí nesse sentido algo ruim, algo maligno, já que não faz parte do princípio cristão a gente ter orgulho das coisas simplesmente mundanas, né? E a gente ter orgulho das nossas conquistas de uma forma a se gabar ou achar-se melhor do que os outros. E eu acho que esse é o ponto que a lição de Tiago aqui traz. E aí Tiago também faz essa crítica de forma a mostrar que há uma necessidade de uma submissão a Deus. Então lá no texto ele já fala de início, né? Vamos a tal lugar e vamos ganhar muito dinheiro ali. Aí ele fala, olha, vocês são tolos. Vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês não sabem o que vai ocorrer ali, né? Vocês não conseguem garantir isso. Então não dá para você simplesmente estabelecer essa certeza sem ter essa submissão. De certa forma, né? Negando essa submissão a Deus ou negando que Deus está no controle de todas as coisas. Então ele vai fazer uma crítica aí. Dentro desse pensamento, ainda na lição, a gente tem 3 pontos nesses versículos que a gente vai comentar, que a gente vai discutir. O primeiro ponto é a tentação da prosperidade nos negócios. A gente vai começar essa lição e na próxima a gente ainda vai falar sobre isso. O título da próxima lição é A Condenação aos Ricos Gananciosos, mas a gente já vai ter uma ideia nessa primeira lição aqui, dessa tentação de ser bem-sucedido, de ter bens materiais, né? De ser bem-sucedido nas negociações, de galgar, né? Ou evoluir o seu patrimônio. Então, essa tentação de ser bem-sucedido nos negócios. De início, a gente tem que entender que para ser bem-sucedido, exceto, claro, né, se você herdou alguns bens, né, mas para você conquistar, a gente tem que ter, o cristão tem que ter em mente que são 2 pontos. O primeiro ponto é que pode ser uma bênção, que é ótimo, da forma que você possui bens materiais, você pode ajudar determinadas pessoas, mas também pode ser uma maldição. E além disso, para ser próspero de forma honesta, é uma prova de caráter. Por que eu digo isso?
Porque para você ganhar muito dinheiro, para você evoluir, para os seus bens materiais evoluírem, de forma honesta, você vai ter que despender muita energia, é algo muito custoso, tem que ter muita disciplina, tem que ter muito caráter mesmo de uma forma geral, porque é complicado. Às vezes seguir um caminho, não digo nem da ilegalidade, mas também da ilegalidade, mas um caminho que não é ético, um caminho que não é moral, é um caminho mais curto, um caminho mais simples se você almeja apenas ser bem sucedido, apenas enriquecer, vamos dizer assim. Tem um filme chamado Senhor das Armas, e também essa história se repete em vários filmes de Hollywood, ou até filmes brasileiros, mas no filme Senhor das Armas, em determinado momento ele acredita que aquilo dali faz ele ganhar muito dinheiro, mas está sendo uma maldição, está sendo algo ruim para sua vida, para sua família. Então ele fala, eu vou deixar de fazer o que eu faço. Ele trafica armas, né, no filme. E ele fala simplesmente isso, olha, eu não vou mais traficar armas, eu vou partir para um caminho da legalidade. E ele vira um corretor de imóveis. Ele fala, eu entrei para o ramo imobiliário. E no próprio filme ele fala, mas não me agradou. Não consegui me manter no ramo imobiliário, porque tem muita gente fazendo isso. Não dá para ganhar muito dinheiro. Veja, um negociante, um grande negociante de armas, né, a nível mundial, nesse filme, né, ele fala, eu não tenho condição de trabalhar como corretor de imóveis, como no ramo de imóveis, né, venda e compra de imóveis. Não tem condição porque o lucro é muito pequeno. É difícil ganhar dinheiro assim. E, de uma certa forma geral, é difícil você evoluir nos negócios, evoluir materialmente, agindo de uma forma honesta, uma forma de caráter. Então, é uma prova também nesse sentido. E aí sim a gente pode cair exatamente no título desse item, que é a tentação da prosperidade dos negócios. A tentação de evoluir, a tentação de ganhar mais dinheiro, de ser mais próspero. E aí, quando a gente coloca isso como ambição máxima na nossa vida, a gente coloca isso à frente de outras coisas, a gente coloca isso à frente dos planos de Deus, a gente coloca isso acima da vontade de Deus, então a gente acaba caindo nessa tentação, cometendo esse pecado. Esse é o primeiro item. O segundo item é se eu quiser ou se o Senhor quiser. A gente tem um ditado, né? Quase um ditado popular, em que as pessoas falam, se Deus quiser e Ele quer. Né? E a gente sempre tem um planejamento para uma situação, para a nossa vida, para uma determinada ocasião. A gente sempre fala, se Deus quiser, mas a gente fica pensando, bom, é o que eu quero, Deus vai querer assim, porque é o melhor para mim. E aí o texto de Tiago, né, vai dizer assim, vocês deveriam dizer, se Deus quiser estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Não só palavras de boca para fora, né, da boca para fora, mas sim palavras verdadeiras. E esse é um desafio para nossas vidas, porque a gente só consegue ver algo bom para a gente numa situação totalmente isenta, né, ou livre de outras situações que poderão ocorrer e falar, não, aquilo ali é bom para mim, é o que eu quero. E aí você às vezes não vai ter aquilo ali, Deus não vai te dar, né? Ele não precisa nem explicar os motivos, né? Mas de qualquer forma, se a gente entender que aquilo ali não foi vontade de Deus, paciência. E esse é uma questão difícil de ser trabalhada, porque a gente não entende, muitas vezes, qual é a vontade de Deus. A gente não consegue ter essa maturidade de falar, bom, se Deus quiser, e aí se realmente falar, não, se não deu, não posso nem ficar chateado. Ou no máximo ficar chateado, mas não era o que Deus queria. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso daí. E isso também é um outro desafio dentro desse texto de Tiago, para que a gente pense que não é o que eu quero, mas o que Deus quer. E aí, pensando no que Deus quer, eu ter essa maturidade de aceitar que as coisas que Deus quer podem ser iguais às minhas? Podem sim, mas podem ser diferentes, né? Então eu tenho que acreditar que é possível que as coisas aconteçam, não pareçam boas para mim, ou pareçam de fato ruins, né? Mas muitas vezes foi a vontade de Deus ali, dentro daquela situação. E o terceiro item é o pecado da sonegação do bem. Está lá no verso 17 desse capítulo 4, e eu vou relê-lo, porque parece que ele ficou desvinculado dos outros itens dessa lição e do texto em si, mas até estive conversando com o pastor ontem, e eu vejo que não é bem essa a situação. Pelo contrário, ele está bem vinculado ao texto que acabou de passar e ao texto que virá no futuro, aí,
próximo capítulo aí. Diz assim o texto, verso 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Eu vou ler de novo os versículos. Agora escutem, verso 13. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Veja, o terceiro item é o pecado da sonegação do bem aqui, o terceiro item da nossa lição. Aqui no texto, o Tiago está falando assim, olha, vocês são muito orgulhosos, vocês se acham, vocês pensam que são alguém maior do que vocês na realidade são. Esse orgulho também é mau, porque vocês acham que vocês são autossuficientes, vocês acham que vocês não dependem de ninguém, vocês acham que não dependem de Deus. E ele fala, vocês são tolos, isso não existe. Aí depois o Tiago fala, vocês deveriam dizer, se Deus quiser estaremos vivos, começa por aí, né? Não é nem fazer isto ou aquilo, se Deus quiser nós estaremos vivos. E aí sim, faremos isto ou aquilo. Então começar por aí, porque nem a sua vida vocês podem garantir. E isso também é uma realidade. E aí depois ele fala, todo esse orgulho é mau, ele também fala que vocês são passageiros, né? Vocês não são nada, vocês não precisam fazer isso. Não precisam, vocês não devem fazer isso aí. Porque vocês não são nada para poder falar isso aí. E aí depois, no 17, ele fala, portanto comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. E aí esse item aqui, a gente já vai discorrer um pouco melhor, é uma omissão, né? Olha, eu sei fazer o bem, eu sei que vai ser o bem para aquela pessoa, né? Eu posso ajudar determinada pessoa ou agir em favor de determinada situação, mas eu não faço, isso é pecado. Tudo bem, esse é o texto da lição, mas a gente já vai discorrer. Mas qual que é a ligação desse texto com o que eu acabei de falar? Com orgulho ou com o fato das pessoas fazerem negócios, né? Qual que é essa ligação? Bom, a ideia do livro de Tiago, e também nesse trecho aqui, é também falar sobre a opressão que os ricos faziam sobre os pobres, naquela comunidade. Comunidade que eu falo é naquele local que eles viviam ali em Jerusalém, né? Pensando que é a igreja de Jerusalém. Então os pobres, que provavelmente eram os pobres da igreja, né? Os cristãos, estavam sofrendo ali dos ricos. Provavelmente ricos judeus, mas pode ser qualquer rico ali. E aí, a gente tem aqui no verso 13 uma forma que ele está criticando essas pessoas, as pessoas que faziam dinheiro, as pessoas que eram ricas, as pessoas que faziam negócios, né? E elas faziam tudo isso como se não houvesse mais ninguém na face da terra. Elas viviam de forma absoluta ali, vamos dizer, né? Pensando, olha, eu vou ganhar dinheiro, eu vou enriquecer, eu vou ter mais bens materiais, vou aumentar meu patrimônio, e os necessitados não é problema meu. Eu não estou nem aí. Esse é um ponto. E aí ele fala, comete pecado quem sabe fazer o bem e não faz. Então ele já está fazendo também uma relação para o que ele vai falar na frente, lembrando que depois no capítulo 5 ele vai falar sobre os ricos, e lembrando que na ocasião não havia essa divisão entre capítulos também no livro de Tiago, né? Essa divisão ocorreu depois, então assim, o texto seguinte, o capítulo 5 também é uma ligação desse final do texto 4, mas ele está dizendo, olha, vocês que vão lá e fazem negócios e acham que estão assim, por cima da carne seca, vamos dizer, e vocês conhecem o bem, conhecem a necessidade das pessoas e vocês não fazem, olha, isso também é pecado. Depois ele vai falar que a forma como essas pessoas, como os ricos, oprimiam os pobres, ou seja, além de não ajudar, atrapalhava a vida do pobre, ou emprestando dinheiro, cobrando juros, né? Mas de uma certa forma oprimindo mesmo a vida do pobre, tirando o pobre até o pouco que ele tinha, né? Depois ele vai falar isso que é o pecado da opressão, mas de início, o pecado da opressão, a ideia, e aí foi nesse diálogo que eu tive com o Jorge aí, com o pastor Jorge, conversando sobre isso, o teólogo fala isso, que a ideia do texto é que também, a omissão também é um pecado, inclusive podendo ser parte ou ainda o início da opressão. Então, quando a gente omite-se, né? Quando a gente se omite, quando a gente não pratica o bem sabendo, a gente, primeiramente, não estamos pensando no próximo. E aí o trecho que o Jorge me mostrou, de um teólogo, eu esqueci o nome dele, colocou até
um outro mandamento do pecado que é assim: amar a ti, a si mesmo, né, acima de todas as coisas. Então esse é um pecado. E o pecado da omissão começa por essa ideia de que eu sei fazer o bem, mas por quê? Porque eu sou um negociante, eu vou ganhar dinheiro para mim, eu vou me enriquecer, eu não posso ficar gastando energia, gastando dinheiro ou gastando tempo ajudando outras pessoas. E isso, ele fala, isso é um pecado. É uma omissão, porque você está deixando de fazer. Pode ser em favor de si próprio, que é provavelmente a situação, dado o contexto em que a gente leu aqui os outros versículos, que são de pessoas que vão até outras cidades e fazem negócios e ganham dinheiro. Pode ser, então, uma omissão em favor de si próprio, mas pode ser uma omissão que não vai nem te trazer nada, é só uma questão de você não querer realmente despender tempo ali. Então, é um pecado inicial ou... podemos dizer como parte de uma opressão. A omissão é um pecado. Você saber fazer o bem, você ter a possibilidade, talvez você ter a estrutura, ter a ferramenta de fazer o bem, é um pecado. E ainda a revista traz um recado para as igrejas, né? Muitas igrejas que, de fato, não fazem isso. Não atuam em favor de pessoas que precisam. Ou ainda atuam de forma, talvez simbólica, né? Vamos dizer assim, uma forma... eu diria talvez até ruim, que é aquele negócio, vou orar por você, ou vou mandar energias boas para você. Talvez seja essa a ideia, né, quando a gente fala vou orar por você. Mas não atuam de forma prática, forma de suprir determinada necessidade, se estiver ao alcance, né, das pessoas, ou daquela igreja, daquela comunidade. Então a revista traz essa crítica aí. E aí, por fim, a gente conclui com o título da lição, como o título da lição é o perigo da autoconfiança, né? Deixa eu ver se é esse o título mesmo. Isso, o perigo da autoconfiança. A gente conclui trazendo esses 3 itens e pensando mais especificamente na autoconfiança, né? Fugindo um pouco agora dessa questão da omissão, que é um ponto muito forte da lição, mas que não é o que dá o título na lição, nesse caso aqui. Mas a gente conclui pensando nos Salmos, do capítulo 20 de Salmos, não lembro o versículo, mas que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então, quando a gente pensa na autoconfiança, quando a gente pensa em todo esse orgulho que a gente tem, ou quando a gente age só em favor de nós mesmos, né, nós estamos cometendo diversos pecados, né? A omissão nós estamos cometendo, mas também a falta de submissão a Deus, a falta dessa ideia de fazer a vontade de Deus, né, de ser a vontade de Deus. E também essa tentação de ter essa tentação, né, de cair nessa ambição de ganhar mais dinheiro, de ser mais próspero. E na verdade, o que a gente prega, né, é o que está lá em Salmos, que a gente confia no Senhor. Que a nossa confiança, nós temos que ter a nossa confiança, claro, para realizar as coisas, sim, mas que a nossa confiança tem que estar firmada no Senhor e no que Ele tem para as nossas vidas, né, e nos planos dele para as nossas vidas também. Um bom dia e fiquem com Deus.